formas de você trazer essa questão da obediência se tornar uma coisa agradável, se tornar uma coisa atrativa, é você usar muito o recurso do lúdico, né? O recurso do lúdico, não no sentido de ficar fazendo palhaçada, brincadeira o dia inteiro, tá? Mas de você ter bom humor, de você ter leveza. Muitas vezes a gente já dá a ordem carrancuda para a criança, né? Vai tomar banho, eu tô cansada, você tá fedido, olha isso. Você fez essa bagunça toda aqui, guarda todos esses brinquedos. Eu vou voltar aqui, eu não quero ver um brinquedo no chão, né? Pô, você já dá a ordem brigando com a criança. É lógico que ela não vai querer te obedecer, né? Muitas vezes a gente não é capaz de usar um tom agradável com o nosso filho. A gente só grita, a gente só fala bravo, a gente, sabe, o tempo todo tá de cara fechada. Isso não pode acontecer, gente, sabe? A gente tem que estar sorrindo, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar leve, se esforçar para isso, sabe? Se tá difícil sorrir nesse dia, faça isso como um ato de caridade para as pessoas que estão na sua casa. Faça isso como um ato de caridade para o seu filho, né? Tem dia que a gente realmente acorda mal, tem dia que a gente não tá legal. Avisa a galera aí, mas faz uma força para você também sair dessa, sabe? A gente não pode também ficar se entregando. Tô com problema, meu dia tá difícil, vou sair por aqui descontando em todo mundo sendo ríspida, né? Por quê? Tem até aquele ditado, né? Se a mamãe não está feliz, ninguém está feliz. E é isso, a gente dita o tom da casa. Então o tempo todo você dá ordem pro seu filho brigando, falando alto, falando grosso, com a cara já fechada, né? Apontando o dedo, fazendo ameaça. Ele não vai querer te obedecer, porque isso não é prazeroso, isso não é gostoso, né? É lógico que nem tudo que você vai pedir para ele fazer vai ser gostoso. Existem coisas que às vezes não tem nem como a gente suavizar, né? Mas só de você pedir isso com bom ânimo, com bom humor, eu tenho certeza que o seu filho já estará mais inclinado a te obedecer, né? Porque se a gente tem um lar infeliz, é óbvio que a obediência ela não vai estar presente ali, ela não vai florescer ali, né? O reconhecimento é muito importante nesse processo. Então, para que seja atrativo, é preciso reconhecer quando seu filho faz a coisa certa. Volta lá na aula da semana passada, não basta ficar punindo a criança por aquilo que ela faz errado. Vale muito mais a pena usar a forma positiva com essa criança, de parabenizar ela por fazer aquilo que é certo, de reconhecer o esforço dela em fazer aquilo que era certo, mesmo sendo mais difícil, né? Em reconhecer essa luta interna da criança para fazer aquilo que é bom para todo mundo. Então, use isso ao seu favor. Os filhos na primeira infância, na segunda infância, eles querem agradar os pais. Eles querem esse reconhecimento dos pais. Então, aprenda a reconhecer, a comemorar mesmo as pequenas vitórias do seu filho. O fato dele lembrar de colocar a roupa dele no cesto de roupa suja já é um motivo de reconhecimento, já é uma pequena vitória. Porque, tem adulto que não consegue lembrar isso, né? Então, se o seu filho é capaz de fazer isso, um pão que ele faça sozinho, né? Um arroz que seu filho aprendeu a fazer sozinho, arrumar a própria cama, isso é motivo de reconhecimento. Lourdes, mas ele não faz mais que a própria obrigação. Mas quando você vai lá, limpa a sua casa e o seu marido chega e elogia, você faz uma boa comida e o seu filho fala que tá gostoso, com certeza você tem muito mais ânimo para repetir essa ação, né? Mesmo sendo só sua obrigação. Em compensação, quando você se mata o dia inteiro e ninguém fala nem nada, né? Nem um obrigado, a gente se sente tão triste com isso, né? Então as crianças também são assim, aprenda a reconhecer essas pequenas vitórias da criança, né? E a questão também da generosidade. Eu vejo que muitos pais têm problemas com a teimosia dos filhos, né? Meu filho é muito teimoso, ele é muito respondão, né? Ele quer tudo pra ele acha que ele é o centro das atenções, que todo mundo tem que fazer tudo na hora que ele quer, do jeito que ele quer, né? Hoje a gente vive numa dinâmica de sociedade muito egoísta, tá? A gente não tem vizinho mais para emprestar, para pedir as coisas, né? A gente não tem irmão mais para dividir brinquedo, dividir roupa, dividir o espaço físico mesmo, né? A gente não tem mais contato com a família, de ir lá e visitar quando tá assim, tá meio mal, né? De fazer uma comida gostosa pro outro de domingo, porque a gente mora todo mundo muito longe,
porque a gente tem menos filhos, porque a sociedade está muito perigosa, não dá para confiar em ninguém, não dá para fazer amizade com o vizinho, né? E assim a gente vai arrumando essas desculpas todas para a gente cada vez se fechar mais numa bolha, né? E as crianças cada vez mais estão presas dentro delas mesmas, cada vez mais com menos contato com o outro, né? Numa posição de pequenos reis, sendo servidos e servindo muito pouco, né? Então, se o seu filho é teimoso, é desafiador, né? Gosta de responder, gosta de afrontar, acha que tudo tem que ser no tempo dele, comece a perceber se o seu filho tem atos de generosidade no dia a dia dele, né? Se você ajuda o seu filho a ser uma pessoa generosa durante o dia, né? Seja levar uma florzinha para a professora, seja escrever uma cartinha para um colega que ficou doente, seja ajudar a preparar uma sopa, uma marmitinha para alguém que mora na rua, seja dar uma esmola, né? Pegar ali um pouquinho da mesadinha dele e dar uma esmola para alguém, ou contribuir na instituição que vocês frequentam, né? Você faz isso com seu filho, você coloca ele para participar disso, né? Para ter atos de generosidade durante o dia. Se ele não tem essa virtude da generosidade, da doação, da caridade, é óbvio que ele também não vai ser obediente, né? Ele vai querer desafiar, ele vai querer provocar, porque ele sente que ele está sobre todo mundo, né? E quando a gente entra numa posição de caridade, olha que interessante, mesmo a gente tendo tanto que a gente consegue doar ao próximo, né? A gente se coloca numa posição de muita humildade, né? De colocar o outro acima da gente e servir esse outro. Olha que paradoxo legal, né? Que existe dentro da caridade. Isso a criança precisa aprender no dia a dia dela. A servir a comida para a família, né? A colocar os pratos na mesa, a lavar a louça da família após o almoço. Tudo isso, gente, a gente vê a criança desenvolvendo as virtudes de uma forma indireta relacionada com a obediência dela.